16 de setembro de 74, Zanini. Aproveito o pretexto do cartaz de minha exposição em Tessalonique para repetir o que já te devem ter dito. É sobre o São Sebastião ou Ícaro. É um trabalho que me é muito caro. Está inacabado, como você vê, e é de 1970. Depois, tu sabes, fiquei algum tempo sem poder pintar e em seguida viajei. Mas talvez é melhor assim. O que o quadro conta está também inacabado. Que sempre que ele fosse bem guardado, mas não ousava oferecer. Mas como soube o teu interesse, venço a minha timidez. O quadro do teu museu, se quiseres. Como pagamento que te peço, é bem cuidar dele, o que sei que farás. E que um dia o quadro, o que ele lembra, terá que ser terminado. Um abraço. Sérgio Ferro. Eu estava fazendo um trabalho não acabado, não terminado, quando fui preso. E escrevi, eu não me lembro bem se foi um pouco antes ou depois de preso já, escrevi ao Walter pedindo que ele cuidasse dessa obra. Eu gosto muito que ela esteja interminada, porque marca aquele período já por esse mesmo fato. As interrupções, as violências eram frequentes naquele período. Essa obra particularmente não chegou a ser censurada porque ela nem veio a público na hora, né? Ela estava na minha casa, depois foi doada ao museu. Quando ela reapareceu, quando ela foi exposta, mesmo lá na Bienal, já não havia mais ditadura. Este quadro começou a ser feito logo depois da morte do Marighella. Eu participava da ALN e também da VPR. A morte do Marighella foi o primeiro grande sinal, o primeiro aviso que as coisas não iam bem para nós, para o movimento de guerrilha, para o movimento de resistência urbana, etc. Foi um baque muito grande. Eu vou começar falando um pouco do quadro. Primeira coisa, como fazer um trabalho sobre a morte, né? Uma coisa trágica. E uma das coisas que eu sempre considerei nas artes plásticas, e é muito difícil, quase impossível, fazer algum documento trágico. Quando você está pintando, de vez em quando você esquece o tema do que você está pintando. E você vê uma textura, ou uma cor, ou um volume, ou alguma coisa que dá um prazer, ou uma satisfação, uma ligação, uma empatia muito grande. E é estranho você, no meio da tragédia, de repente, dar uma gargalhada. Por isso, falo por mim, não em geral, eu acho que quando se quer falar de alguma coisa triste ou mais dramática, nós temos que sair do simbólico, isso é o Walter Benjamin, né? Sair do simbólico e ir para a alegoria. Esse quadro é muito mais alegórico do que simbólico. Alegórico porque, de uma certa maneira, ele é construído segundo regras da pintura, desde do nível plástico, do nível figurativo, material, etc. Não tem uma sensação de trágico aqui. Eu não quis dar uma sensação de trágico. Por isso que eu falei alegoria e não em símbolo. No símbolo, a forma dá já o conteúdo, né? Ele já é o caminho do conteúdo. Na alegoria, não. A alegoria, você tem que passar por aquilo que é a cultura da hora, o conhecimento da hora, um valor mais eterno pode ser, mais duradouro, mas é sempre meio convencional. A expressão não está na forma diretamente, mas há essa passagem, dessa espécie de volta pela cultura, pela cabeça, pelo momento. No símbolo, de uma certa maneira, o significado é imanente. Não é o caso na alegoria, sempre, que é uma união mais indireta.
Eu preciso dizer ainda a vocês que esse quadro tem ligação muito estreita com os dois outros quadros que estão aqui. O segundo é aquele branco, aquele foi feito na prisão, nos dias que seguiram a morte do Lamarck. Foi para mim e para nós muito importante, porque obviamente na prisão você não pode falar do Lamarck, não pode lamentar a morte do Lamarck, etc., não a morte de ninguém, dos companheiros. Eles têm relevo, mas ao contrário desse, não tem enchimento, o relevo, porque os quadros que eu fiz na prisão e que tinham um enchimento como esse, eles abriam para ver se não tinha não sei o que dentro, não imagino que eles possam imaginar que tinha dentro. Então aquele quadro tem relevo, mas é um relevo construído com a tela. Por trás, a gente vê que é vazio, não tem nada escondido, nada oco. Também é um quadro alegórico, não tem nenhum apelo trágico, etc., a não ser a marca física da morte, né? E quando ele saiu da cela e foi levado para ser entregue à minha família, ele passou para diferentes celas e todo mundo entendeu o que era aquele quadro. E o terceiro que vocês têm aqui foi o primeiro quadro que eu fiz chegando na Europa, um quadro de fragilidade, de uma certa maneira, mas ao mesmo tempo de apelo. É o Lázaro, ressurreição, e tem uma citação da Bíblia sobre a ressurreição, mostrando tanto um quanto o outro voltarão. Esse levante, essa resistência voltará, não morreu simplesmente, há de ressuscitar. Só que eu estava particularmente fraco, tinha acabado de sair da prisão, da tortura, etc. Estava na Europa, num país estrangeiro, tendo que dar aula e fraco. Fiz aquele quadro quase que para mim mesmo. O campo plástico, mesmo se aqui não haja um retângulo, a nossa visão é organizada no interior da moldura, mas numa moldura, de uma maneira bastante clara. O lado esquerdo do pintor, enquanto ele está pintando, é o lado do passado, da memória. E esse passado pode ser um passado utópico, lá em cima, e pode ser um passado terrestre, material, materno, ligado à terra, com umas gradações todas, né? O centro, em geral, é ocupado pela posição do sujeito que pinta, pela posição do pintor. É a atualidade, o agora, etc. E à direita do pintor, aqui atrás de mim à esquerda, é o futuro. O quadro, então, é organizado em função dessas distribuições do campo plástico. Eu quero insistir que isso não é coisa de pintura, é, na nossa tradição ocidental, um hábito que está incrustado em nós. Aqui, por exemplo, vocês veem que o lado esquerdo, do lado da origem, da implantação, está barrado por um volume, né? Só com uma aberturinha embaixo. Nesse momento da nossa luta, o movimento não estava ainda implantado. Era um movimento novo, recente, não tinha ainda criado raízes na população, o que explica que ele tenha morrido tão depressa. No começo, o Marighella não queria que a gente declarasse um manifesto da ALN ou coisa desse tipo para que o movimento não fosse localizado, não fosse identificado pela polícia. Então, nós estávamos ainda nesse momento de tentativa de semear, de plantar a resistência e a ideia de uma outra sociedade, né? Isso não parou, foi bloqueado. Menos na parte de baixo, que é a parte mais íntima, telúrica, maternal, terrestre mesmo. Porque, bem ou mal, a ideia que precisava resistir, talvez não fosse helênico, talvez não fosse daquele modo, mas essa ideia estava no ar. A primeira coisa que eu dei aqui, que foi posta e feita, foi o cadáver do Marighella caindo, morto, ferido, e invertendo praticamente a posição que nós temos normalmente de visão. O pé está em cima e a cabeça, que já não tem mais. Aqui tinha mais coisa.
Vocês veem que ali nitidamente está incompleto ali. A gola da camisa, aquela coisa, não está nem pintada. A figura do Marighella está aqui morto, com tiros, com facadas, etc. E vem da região mais central para baixo, numa espécie de mergulho, dessa queda vertiginosa da ideia que a gente tinha para o enterro, a morte, a violência. Por isso que de vez em quando o quadro era chamado Ícaro, de vez em quando era chamado São Sebastião, etc. E o São Sebastião foi duplamente flechado, né? E o Marighella foi duplamente também preso, numa das vezes só torturado, outras vezes morto, né? São Jorge, o Dragão, algum santo guerreiro, santo justiceiro, isso é um contato, um apelo, um sinal feito àqueles que têm esse universo da religião popular, da religião do povo, dessa simbiose de todas as culturas, né? O apelo à transformação que é ligado ao Marighella e a um partido, na verdade, é um apelo geral. O São Jorge está aqui para abrir a mensagem, não deixá-la fechada e só num núcleo. É evidente que a Seta tem referências a Paul Klee, que introduzia nos quadros dele uma ideia de dinâmica, né? As flechas engordam, emagrecem, se entortam. O importante dessa flecha não é só estar no futuro, no lado do futuro, né? O eixo de tempo vai do zero ao infinito, nesse sentido horizontal, para lá. Como aqui vai da raiz da terra, do subterrâneo, ao espírito, a inteligência, a cultura. São os dois grandes eixos que definem. Lá é uma flecha apontando para o depois, para o futuro, os amanhãs que cantam. Mas como vocês veem, os amanhãs estão meio desfalecidos aqui para baixo, né? Não estão tão cantantes assim. É o lado da esperança, depois do lado morto, certo? Naquele período, o Flávio Império, eu e alguns outros pintores, queríamos aproximar a plástica dita de artística da plástica popular. As cores populares, e aqui também, são geralmente obtidas misturando um líquido, um médium, a pó. Geralmente as cores populares são verdinho, amarelinho, rosinha. O azul em particular era muito fácil, era o anil de lavar-roupa, né? A ideia era essa, aproximar o universo da cor que eles usam, que o povo usa, que das casas, nas favelas a gente vê, essa coisa toda. Esse azul aqui é uma referência ao azul aqui de baixo, né? Mas o amarelo e o retângulo em geral, as formas retangulares, têm uma ligação psicológica muito grande com morte. O desenho é uma brincadeira com a arquitetura quase, porque o desenho de arquitetura é frio. Ele é esquemático, ele é linear, não tem aquela imprecisão, aquele calor das outras formas. Isso aqui é aquilo gelado, né? É aquilo congelado, é aquilo esquematizado. Tudo que está no plástico aqui é o universo da frieza, e por isso que eu faço questão de insistir, ele é posterior e não anterior. Essa placa tem uma ideia ligada à história da arte. Por quê? Que essa placa que é o esquema do quadro é falso. Ele não é um esquema do quadro, porque ele foi feito depois do quadro. Por isso que ele está parafusado lá de fora, de propósito. Eu sou arquiteto, uma das coisas que mais eu tenho horror é a mania de os arquitetos têm de projetar vendo o futuro, o fim, né? O resultado, esquecendo totalmente o processo. E esse quadro não tinha esboço, não tinha previsão. Essas coisas que eu falo é pouco a pouco. Mas uma coisa que você pode ver aqui, que é elementar, vertical, feita por RHT. Isso é muito raro. Eu acho que eu sou um dos raros pintores que usa RHT. Em segundo lugar, a materialidade, o físico, o palpável, o tátil, né? Todos os meus quadros que eu gosto são muito táteis. E eu provoco mesmo isso. Esse lado tátil do fazer é importantíssimo e seria uma das dimensões fundamentais da arquitetura que eu acho que eu ponho aqui.
é o fazer tátil mesmo, o fazer tocando. Por isso que eu tenho irritação com o espaço fictício, né? O espaço fictício é aquele que você não toca, que a superfície recua, a superfície desaparece, é negada. O espaço fictício não é só uma ilusão de ótica, é também um tipo de mensagem. A moldura isola o espaço interno do espaço externo. O espaço externo é o nosso, o espaço dentro da moldura é um outro, sem que a gente saiba muito bem qual outro esse outro é, né? Mas de qualquer jeito, desde que haja espaço, há ilusão, a ficção, a fantasia. E eu não queria pôr isso na realidade, no real, no concreto. Por isso o projeto está aqui para fora, mas o quadro ele mesmo não. Ele é só matéria, é matéria dura, não há nenhuma ilusão de óptica, não há nada disso. E essa afirmação da materialidade é uma afirmação do aqui e agora. O espaço ali é o mesmo espaço nosso. Não há essa ruptura, essa quebra de espacialidade. Eu acho que isso é fundamental nas artes plásticas, né? Tanto a arquitetura, quanto a escultura, quanto a pintura. Toda arte que denega o trabalho, a manifestação do trabalho, eu acho que ela tem uma dimensão falsa. Frequentemente repego quadros antigos meus e retrabalho, modifico completamente. Certos trabalhos, tem um lá que eu tinha começado em 77, retomei em 2002 ou 2003, não sei, e retomei agora. Um quadro que tem quase 50 anos de duração e não está pronto. Se eu pudesse, como eu espero, viver até 150 anos, eu seguramente modificaria ainda aquilo, etc. Acabamento, terminar, tem um sentido fúnebre, mortal. E o Hegel fala muito sobre isso, né? A obra pronta, a obra acabada, é uma obra morta. O vivo é movimento, é pulsação, é transformação. Tudo que foi imobilizado de uma maneira ou de outra, morre, ou já está morto, né? Esse quadro em particular eu não acabaria nunca. Eu acho importantíssimo que ele não esteja acabado, foi interrompido pela violência, né? Eu acho que o não acabamento talvez seja uma dimensão importante desse quadro.